Irmãos, que a paz seja com todos. Nesse mês de maio, é o mês da família, e agora pela manhã nós vamos meditar na família de Abraão e a aflição pela qual passou essa família. Nós também, como servos de Deus, famílias de Deus, temos passado por momentos difíceis. E não foi diferente com a família de Abraão em vários momentos da vida, mas vamos meditar principalmente em Gênesis 22. Abraão e sua família foram grandemente abençoados por Deus, inclusive financeiramente. Porém, as mais importantes bênçãos em sua vida não foram as materiais, e sim as espirituais. Ele tinha uma comunhão com Deus maravilhosa. É um homem que foi chamado amigo de Deus. Tal era a comunhão que ele tinha com Deus. Uma segunda bênção, a aliança que Deus fez com ele quando o chamou e disse que nele, em Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. Uma terceira bênção, o filho, fruto de milagre. O impossível aconteceu. Ele e sua família foram usados para a vinda do Messias, para abençoar assim todas as famílias da terra, que a bênção pudesse chegar a todas as famílias da terra. Que cada um de nós, seja uma bênção, que cada família seja uma bênção, que cada um de nós, seja pessoalmente, seja como família, possamos ser usados para que o Messias venha a reinar sobre as outras famílias. Sim, o Messias descende de Abraão, que foi a promessa feita por Deus. E assim Israel ficou esperando o Messias, séculos e séculos, até que Cristo Jesus veio. E nós podemos ser usados para que o Messias venha reinar. Ele já veio, já morreu na cruz do Calvário, já ressuscitou, já está sentado à direita de Deus em glória, poderoso e glorioso, e pode usar cada um de nós, que eu possa ser, que nossas famílias possam ser instrumentos de Deus, para que o Messias Jesus Cristo venha reinar sobre as famílias e abençoar as famílias. Nós temos também esse privilégio e responsabilidade dados por Deus como Abraão. Podemos ser como Abraão, uma bênção. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós e para nossas famílias. Somos abençoados até hoje pela fé, confiança e obediência daquela família. Primeiro, daquele homem de Deus, Abraão, a fé daquele cabeça do lar, daquele chefe do lar, daquele líder que foi chamado o pai da fé e também amigo de Deus. Pela fé de Sara, heroína da fé. Ela figura também na galeria dos heróis da fé, como uma mulher que teve fé. Heroína entrou para a galeria dos heróis da fé, como diz o livro de Hebreus, capítulo 11, falando dessa mulher de Deus. Hebreus, capítulo 11, diz assim a respeito de Sara. 11, versículo 11. Pela fé, pela confiança, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. E também somos abençoados pela fé de Isaque. Sim, Isaque. Em dois momentos cruciais da vida de Isaque, desse filho de Abraão e de Sara. Ele honrou a Deus. Primeiro, ele honrou a Deus. Isso é importante para você, filho, para nós. E para você, que ainda tem seus pais vivos, ele honrou a Deus honrando os seus pais, obedecendo a seus pais. E que obediência! Enquanto eles estavam caminhando em direção àquele monte onde seria feito o sacrifício,
ele conversando com Abraão, e ele pergunta, né? Pai, aqui está uma madeira, né? Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E então o seu pai o estende sobre aquela pedra para sacrificá-lo, o amarra, levanta o cutelo e Isaque fica completamente submisso em obediência, honrando seu pai. Que obediência, que submissão. Às vezes um filho não quer obedecer o pai para varrer o quintal ou para lavar uma louça. E aqui vemos Isaque honrando seus pais, obedecendo. Mas a segunda maneira que Isaque também honrou a Deus foi confiando no próprio Deus. Isaque, depois já mais adulto, uniu-se à sua esposa, só que ela não tinha filhos, e ele orou incessantemente 20 anos. Isaque orou 20 anos, confiando em Deus com fé, pedindo ao Senhor. E depois de 20 anos, Deus lhe dá um filho, não, 2, Esaú e Jacó. Mas não foi fácil, né? Não foi fácil a caminhada de fé daquela família. E o que é fé mesmo? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova ou a certeza das coisas que se não veem. A fé é provada de muitas maneiras, mas principalmente quando as coisas não vão bem, quando o que estamos vendo não é nada bom, quando não temos muita certeza devido às circunstâncias. Aí a fé é provada, quando as coisas vão mal. A nossa confiança é testada na crise, no sacrifício, na aflição. Aí sim eu provo se eu confio, em que eu confio e em quem eu confio. Muitas foram as lutas e provas daquela família. A começar de Gênesis 12, quando Deus chama Abraão. Deus o chama. Sai da terra da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, saia do conforto, da segurança, da confiança que você tem e confie plenamente em mim e viva na minha dependência, dependente de mim. Olha, aquela ordem não foi fácil. Imagine milhares de anos atrás, povos nômades, deserto, perigos, ele, sua família, as posses que ele já tinha. Sai daí e cruza, vai sem direção. É o que diz a palavra em Hebreus 11, versículos 8 e 9, diz o seguinte: pela fé, pela confiança em Deus, somente, sem ver. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza e prova das coisas que se não veem. É muito fácil dizer, mas Abraão saiu, Deus foi com ele. Imagina a situação, você, sua família, suas posses, sai daí e vá. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas. Daqui para ali para cá, de cá para lá, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então não foi fácil,
A começar de Gênesis 12, a chamada. E agora aqui, principalmente nessa passagem que vamos meditar essa manhã. Talvez a maior crise, a maior aflição, a maior angústia daquela família. Deus ordena a Abraão que sacrifique Isaque a ele, o filho da promessa de descendência, como a areia do mar, como as estrelas do céu, a descendência. E Deus diz: pega esse daí e sacrifica. Toma, vai e oferece. E não houve argumentação alguma, sem argumentação alguma. Um tempo de aflição, de renúncia, de perda. Mas uma coisa que precisamos ver, em primeiro lugar, aquela aflição veio da parte de Deus. Ele é soberano. Foi Ele quem ordenou. Versículos 1 e 2, Gênesis 22, versículos 1 e 2, temos claro ali, essa aflição, essa ordem, veio do próprio Deus. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus, ou provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Sim, veio de Deus aquela aflição, aquele momento de angústia. Deus é soberano, Ele tem o poder e direito de fazer o que quiser nesse universo. Nem sempre as coisas ruins, aflições, vêm diretamente de Satanás. O próprio Deus já executou juízos e às vezes usa o próprio Satanás, sim, para seus propósitos. Todos os males nesse mundo, na verdade, são consequências da queda do homem no pecado. Porém, sabemos que há casos específicos de consequências de nossos pecados particulares. E há casos, infelizmente, em que o povo de Deus pode sofrer devido a juízos de Deus sobre os pecados de uma nação ou de nações. Lembremos que Daniel, homem de Deus, Sadraque, Mesaque, Abidnego, os profetas, foram levados em cativeiro à Babilônia por causa do pecado da nação de Israel. Sim, às vezes o povo de Deus sofre. Não tem as nações pecado? Nossa nação não se afunda mais e mais em perversões, depravações, corrupção? E mesmo que a pandemia não seja juízo divino de Deus diretamente, na verdade, faz parte do juízo geral de Deus, devido à queda do homem no pecado. As doenças, morte, sofrimento, angústia, tudo vem desde lá, quando o homem se rebelou contra Deus. Que haja um quebrantamento e muitos se convertam ao Senhor. Temos passado momentos difíceis, porém nada está além do controle total e soberano de Deus. Então, em primeiro lugar, aquela aflição daquela família naquele momento veio da parte de Deus. Em segundo lugar, a aflição daquela família tinha propósito. Tinha um propósito, aquela família de Deus estar passando por aquela aflição. Era provar a fé, a confiança de Abraão em Deus. No versículo 12, disse assim: então disse o anjo: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Não sabemos se Sara fora informada
do que Deus pedira a Abraão. De qualquer forma, ela saberia depois caso Isaque fosse realmente sacrificado. Ou só de ouvir a narrativa, seu coração teria um aperto tremendo. Quão angustiantes foram aqueles 3 dias para Abraão. Quão angustiantes foram para Sara, caso ela soubesse. Ou quão angustiante seria se ela viesse a saber depois. Quão angustiante para Isaque, ao ver seu pai prendendo e levantando o cutelo. Quão angustiante. Deus não disse que proveria o cordeiro no início. Não lhe contou o final. Não lhe contou, foi silêncio. Os 3 dias de caminhada, silêncio. Abraão teve que andar por fé e não por vista. Confiar na palavra dada por Deus em Gênesis 12, que falou que lhe daria descendência. 15, repetiu. 17, repetiu. E no capítulo 21 também foram 4 capítulos, Deus renovando a aliança, a promessa de descendência. Ele teve que confiar nisso. Ah, sim, aqueles 3 dias. Não sabemos até quando permaneceremos nesse aperto que nós temos vivido, nessa caminhada. Sacrifícios têm sido requeridos de nós. Porém, devemos caminhar como Abraão. Somos chamados por Deus para trilhar os passos deixados por nosso pai Abraão. Porque somos filhos dele, lembra? Pela fé em Cristo Jesus, somos filhos, descendentes de Abraão. A promessa de Deus foi cumprida a Abraão, tanto em Isaque quanto nos filhos carnais que vieram daí, os judeus, a nação judaica, quanto nós, os gentios, que cremos e fomos tornados filhos de Abraão pela fé. Somos chamados para trilhar os caminhos do nosso pai Abraão. Nossa fé, nosso temor e nosso amor a Deus têm sido provados. Amava Abraão mais a Isaque que a Deus? Amava Abraão sua família mais que a Deus? Sua descendência, ele amava mais a sua descendência do que a Deus? Ele amava mais as bênçãos de Deus do que aquele que doou as bênçãos, o abençoador? Temia realmente Abraão a Deus? Disposto a obedecê-lo? Ou estava apenas interessado nas bênçãos? Estava Abraão interessado no próprio Deus ou apenas nas mãos de Deus? Nas bênçãos que provinham. Mas então vemos aqui em terceiro lugar a plena confiança de Abraão nas suas palavras e nas suas atitudes. Palavras e atitudes. Versículo 3 de Gênesis 22. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, abardou seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Obediência. Obediência. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Angústia. Está chegando. Está chegando. Estou chegando ao monte. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Confiança. Como ele poderia dizer isso? Nós vamos lá adorar a Deus e voltaremos até vocês. Ele nem precisava ter falado nada disso. Podia ter dito, nós iremos lá, tá? E pronto. Mas ele confiava, ele tinha fé. Impressionante. Nós vamos e tornaremos. Porque ele confiava na promessa. Bem, Deus disse que em Isaque será chamada descendência. Ele mandou que eu despedisse Ismael. Não, Ismael vai. Porque Ismael
Não é fruto da minha promessa para você, da minha palavra a você. Foi fruto da sua atitude própria, junto com Sara e Agar. Não é o filho da promessa. Então, Deus mandou despedir Ismael, que a minha descendência não seria Ismael. Mas agora manda eu sacrificar Isaac. Mas ele disse que eu vou ter descendência. Então, alguma coisa vai acontecer. Tornaremos avós. Nas palavras, fé, obediência, em atitudes e palavras, tornaremos avós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. Ele tomou o fogo, o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, já lemos esse texto, né? Então vem a resposta de Abraão, no versículo 8. Fé de Abraão, a confiança e obediência em atitudes e palavras. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar a Deus, é claro, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Imagine passo a passo. Lendo aqui é fácil, e estou lendo até um pouco rápido, por causa do tempo do áudio, mas imagine o passo a passo. Ele foi obedecendo a Deus em cada detalhe. Versículo 10. E estendeu Abraão sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Pegou o cutelo, levantou sua mão e desceria o cutelo com certeza. E Deus sabe disso. Tanto que enviou o anjo para impedir. Deus é onisciente. Ele conhecia o coração de Abraão e sabia que Abraão desceria o cutelo. A gente vai ver daqui a pouco que diz a Escritura que Abraão fez tudo isso porque sabia que Deus era poderoso para ressuscitar a Isaque. Submissão plena. Submissão plena. Hebreus 11, 17 a 19. Hebreus 11, 17 a 19. Hebreus capítulo 11, 17 a 19 diz: Pela fé, confiança, obediência, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo dito a ele: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Em simbologia ele foi recobrado, porque Deus não permitiu. Deus poderia ressuscitar Isaque com certeza, se acontecesse, Deus permitisse o sacrifício. Mas Deus nunca pediu, na verdade, nunca permitiu sacrifícios de humanos. Os outros deuses faziam isso, era apenas uma prova para Abraão, para o próprio Abraão provar a si mesmo também. Mas quando Deus dá a provisão do cordeiro, em figura quer dizer o seguinte: de maneira simbólica, realmente Deus o ressuscitou a Isaque, por assim dizer, deu vida a Isaque, aquele que estava condenado, entre aspas, à morte. Tremendo, tremendo. Ou seja, em último lugar aqui, o escape vem quando se chega ao limite. O escape vem quando se chega ao limite. Foi o que aconteceu ali. Provisão divina, Jeová Jiré. Gênesis 22, 10 a 14. Gênesis 22, voltemos para Gênesis 22, 10 a 14. O escape vem, a libertação vem de Deus quando se chega ao limite. Meu irmão, confie, confie. Vejamos. Versículo 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão.
E ele disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Ah, que possamos sempre dizer isso quando Deus fala conosco. Eis-me aqui, Senhor. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar Jeová Jiré, que é o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus. Depois vamos ler aqui essa parte. Então o escape vem, a provisão divina vem. É o que diz a Escritura, a promessa de Deus sempre. No limite, o escape do Senhor vem. 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13 diz: não veio sobre vocês tentação ou provação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação ou com a prova, dará também o escape, para que possais suportar. Irmãos, Deus é fiel. Ele sabe o limite de cada um de nós. E quando chega ao limite, Ele não nos dá nada além do que possamos suportar. Cada um de nós tem a sua estrutura física, emocional, a sua estatura espiritual. Deus conhece cada um de nós e não nos deixa tentar ou provar acima do que podemos suportar. Ele é fiel. Então persevere. A uns é dado mais, alguns sofrem mais, alguns têm mais aflições, alguns são mais afligidos numa área, outros são afligidos em outra área. É assim. Mas Deus conhece a estrutura de cada um de nós e não nos deixa tentar provar além do que podemos suportar. 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte: e Deus livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, na época de Sodoma e Gomorra. Ele estava enfadado daquela vida, vivia no meio daquela população corrupta, depravada, suja, imunda, pervertida. Mas diz que Deus livrou o justo Ló. Versículo 8. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Irmãos, quão atual é isso? O verdadeiro crente, o verdadeiro filho de Deus, filha de Deus, família de Deus, se aflige ao ver as obras dos incrédulos, as obras injustas, ímpias, pervertidas dos incrédulos. O verdadeiro justo não se alegra com essas obras, não participa delas, não gosta delas, tem desejo delas. Não. O verdadeiro justo se aflige pelo que vê e pelo que ouve. E quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, Deus livrou Ló. Assim também, quando Ele vier destruir esse planeta, essa terra, Ele livrará os seus justos, os Lós. Você é um Ló? Deus preservará você. Versículo 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos.
Ele sabe livrar. Existe o limite, o escape que Deus dá. E qual foi o fruto, então? Qual foi o fruto da fé e obediência daquela família? As consequências da obediência, as consequências da confiança em Deus, uma confiança plena até o último degrau, o último nível, até as últimas consequências. Qual foi o fruto? Hebreus 11, versículo 12. Hebreus 11, 12. Pelo que também de um só, que é ele mesmo, Abraão, e esse já amortecido, já idoso, né? Descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Gênesis 22. Voltemos a Gênesis 22, versículos 15 a 19. Gênesis 22, 15 a 19. Diz o seguinte, o anjo, a continuação da palavra. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta atitude, e não me negaste o teu filho, o teu único. Fé sem atitude. Fé tem palavras? Tem sim, palavras. Mas a atitude tem que acompanhar essa fé. Obras. Fé sem obras é morta. 17. Que deveras te abençoe. De verdade, Abraão, te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. As consequências de uma fé. Ai, irmãos, perseveremos confiando no Senhor. Agora, esse fato, na verdade, na vida dessa família, era um sinal, uma profecia, uma figura do que aconteceria centenas de anos depois, na plenitude dos tempos, o inigualável e gracioso sacrifício feito pela família divina. Lembremos, o Pai daria de fato, de verdade, o Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai não pouparia o Filho. Isaac foi poupado, que na verdade Isaac não poderia morrer pelos pecados dos homens. Aquilo foi apenas um símbolo para provar a fé de Abraão. Mas era um símbolo que aconteceria. Um carneiro foi morto no lugar de Isaac. O cordeiro. Abraão disse: o Senhor proverá. E é a verdade, a palavra profética de o Senhor proveria o cordeiro para morrer no lugar do pecador. E assim foi. Aquele animal foi sacrificado no lugar de Isaac, que representava Cristo morrendo no lugar dos pecadores. Deus não poupou, Isaac foi poupado, mas o Filho unigênito de Deus não foi poupado. Era uma profecia, uma profecia. O Pai castigaria o Filho em nosso lugar. Diz a Escritura em Isaías 53 que agradou ao Senhor moê-lo. Ele foi moído, castigado em nosso lugar. O sacrifício do Pai, o sacrifício do Filho. Ele deu-se. O próprio Senhor Jesus Cristo falou que ninguém tomava a sua vida. Ele deu a sua vida para tornar a tomá-la. Ninguém teria poder de tomar a sua vida. Quem poderia tomar a vida do Filho de Deus, do unigênito de Deus? Mas ele deu-se, dou a minha vida para tornar a tomá-la.
Ele mesmo disse: ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E o apóstolo Paulo, numa passagem muito maravilhosa, diz o seguinte: vivo não mais eu, que já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé, confiança do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E o Espírito Santo, a família divina, o Pai deu o Filho se deu, o Espírito, o Espírito Santo, ungiu o Filho, o fortaleceu. O Espírito o guiou até o deserto para ser tentado pelo diabo, lembra? E também o mesmo Espírito foi que o guiou até o fim, até a cruz. João Batista disse que ao Filho o Espírito não foi dado sob medida, por medida. Ele teve plenitude do Espírito Santo. Elias foi cheio do Espírito. Eliseu recebeu o Espírito dobrado. João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre, mas a Cristo ele fala, a ele, o Espírito não foi dado por medida. É plenitude do Espírito. E o Espírito o guiou até a cruz. E graças, louvado, bendito seja Deus, sabemos qual foi o resultado do sacrifício da família de Deus. A melhor coisa é sempre confiar, nunca duvidar, nunca desobedecer. Assim como Abraão, assim como o Cordeiro de Deus, o Isaque de Deus, que realmente foi o unigênito de Deus, o Filho de Deus, o unigênito de Deus, o Isaque de Deus, o Cordeiro de Deus, assim como ele, devemos perseverar em meio à aflição e crer que o Senhor proverá. Amado, minha amada, Jeová Jiré, o Senhor proverá. Ele já fez a maior das provisões em nossa vida, aquilo que mais precisávamos, a salvação, eternidade, purificação dos pecados, salvação da morte eterna, assim como Isaque foi salvo da morte. Aquele animal morreu no lugar de Isaque, e em figura, Isaque foi ressuscitado em figura. Assim também nós, verdadeiramente, de fato agora, fomos salvos, ressuscitados com Cristo e estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, nele. Louvado seja Deus por isso. O Senhor proveu, o Senhor provê, o Senhor proverá. Digamos todos, Jeová Jiré. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Continue orando por familiares seus que não são salvos, clamando a Deus, confie, persevere. Talvez como Isaque, 20 anos orando. E Deus não deu apenas um filho para ele. Deus contemplou a sua fé. Deu-lhe 2, Esaú e Jacó. Confiemos, aguardemos na provisão de Deus. Sê tu uma bênção. Se na tua família só você é salvo, sê tu um Abraão. Sê tu uma bênção. Famílias, se a tua família toda já está salva, sejam uma bênção para que essa salvação chegue a outros também. Bendito seja Deus, que Deus abençoe sua família, a nossa IBCC, também a nossa família em Cristo Jesus. Como é bom poder pertencer a esse Deus. Em Cristo Jesus.